Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer o ponto meia no tricô. O ponto meia, ele é um dos pontos básicos do tricô e ele é utilizado para todos os trabalhos que você for fazer. Independente da peça, independente do ponto que você estiver fazendo, você vai ter que usar o ponto meia. Então, para nós fazermos a nossa amostra, nós vamos utilizar lã, qualquer lã que você tiver, que vai facilitar o seu aprendizado. É mais fácil para trabalhar, é mais fácil para fazer o ponto, até que você tenha prática para depois utilizar outro fio. Nós vamos utilizar para essa lã agulha 5,5. Você pode trabalhar com a 5 também. A 5 e a 5,5 elas são as ideais para você praticar os pontos quando você estiver aprendendo. Depois que você já tiver bastante prática no ponto, aí você vai utilizar o fio e a agulha que a receita pedir. Então, nós vamos fazer a nossa amostra com 20 pontos na nossa agulha. Então, nós vamos deixar aqui um pedacinho de fio para montarmos os pontos na agulha. A dica para deixar o pedacinho de fio, você pode fazer o seguinte: como nós vamos precisar aqui de 20 pontos, você pode enrolar o fio, ó, 1, 2, 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, você sabe que esse pedacinho de fio que você enrolou na agulha vai dar para fazer os 20 pontos, para montar os 20 pontos na agulha. Então, nós tiramos aqui esse pedacinho, deixamos para a nossa esquerda e vamos começar a montar os pontos. Então, vamos fazer aqui a laçadinha inicial. Vamos apertar aqui na nossa agulha. E agora nós vamos trabalhar os 20 pontos, vamos montar os 20 pontos na nossa agulha. Já temos 2, contando com a laçadinha inicial. 3, 4, 5, 6. Vamos empurrando um pouquinho para a sua direita, para caber os pontos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É muito importante que você não aperte muito os pontos aqui na agulha na hora de montar, porque senão você vai ter dificuldade depois de fazer a primeira carreira do ponto. Vai ficar muito apertado para você colocar a agulha. Então, procure deixar mais frouxinha aqui essa primeira carreira. Vamos terminar de montar o restante dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nós já montamos aqui os 20 pontos na nossa agulha. Agora, nós vamos amarrar essa pontinha para que ela não escape o fio e não desmanche os nossos pontos. Um nozinho, não aperta muito. Dois nozinhos. Então, temos aqui os 20 pontos, vamos virar a nossa agulha e vamos montar aqui a primeira carreira do nosso ponto meia. Então, sempre o lado que tiver o nozinho do fio inicial para o seu lado, ó, é o lado direito. Então, sempre que esse nozinho estiver do seu lado direito, você está trabalhando o direito da peça. Como nós vamos trabalhar o ponto meia, então, agora nós vamos trabalhar no direito. Então, agora nós vamos ensinar para você efetivamente como fazer o ponto meia. Então, antes de nós fazermos o ponto meia, você pode cortar um pouquinho
esse fio para não atrapalhar você. Só não corte tudo, porque depois tem o arrematezinho, então nós temos que deixar uma pontinha e até para saber qual é o lado direito e avesso da peça. Para fazer o ponto meia, você vai segurar o fio desta forma. Ó, observe que nós seguramos o fio em cima deste dedo e passando por baixo dos outros. Ó, você vai prendendo com o dedo mindinho e o dedo anelar e vai segurando, vai firmando o fio com o dedo indicador. Essa é a posição, mais uma vez revisando. O nozinho fica aqui para baixo, os nozinhos do ponto da montagem. Você segura o fio com o dedo indicador, passa por trás do dedo maior e entre o mindinho e o dedo anelar, ó, o dedo menor e o dedo anelar. Você vai segurando, controlando o fio dessa forma. Você vai introduzir a sua agulha que está na sua mão direita por baixo do ponto. Então, sempre a agulha da mão esquerda segura apenas essa agulha da mão esquerda e a da direita que vai tirando os pontos e passando para a agulha da direita. Então, praticamente você vai ficar quase sem movimentar com a agulha da mão esquerda e a da direita que vai fazendo o trabalho maior. Então, vamos lá. Primeiramente, introduz a agulha da direita pela frente do ponto dessa forma. Observe que o nozinho está aqui embaixo. Você vai introduzir a agulha desta forma e vai cruzar. Observe que ela fica cruzada. Você vai pegar o fio que está lá no seu dedo indicador, ó, vai pegar uma laçadinha por baixo do fio e vai trazer aqui para dentro do ponto. Passou por dentro do ponto, tira esse primeiro ponto da agulha da mão esquerda, ó. Você vai passar o ponto para a agulha direita. Mais uma vez, vamos lá para o segundo ponto meia. Você introduz a agulha da sua esquerda para a direita, por dentro desse próximo ponto, vai lá atrás, observe que ela fica cruzada. Você vai lá atrás, pega o fio que está no seu dedo indicador da mão esquerda, pega por baixo do fio e traz essa laçadinha por dentro deste ponto que você estava com a agulha da mão direita. Quando você passar a laçadinha por dentro desse ponto, você tira o ponto da agulha esquerda e passa para a direita. Ó. Vamos lá mais uma vez. Vá sempre colocando os pontinhos da agulha esquerda mais para a pontinha para ficar mais fácil para você trabalhar. E assim você vai segurando esses pontos da mão direita. Ó, mais uma vez. Introduzimos a agulha da esquerda para a direita no próximo ponto. Lá dentro, ó, sempre por cima desse nozinho que ficou da montagem dos pontos, ó. Introduz a agulha da esquerda para a direita. Ela vai ficar cruzada. Você vai pegar uma laçadinha deste fio que está no seu indicador por baixo do fio e vai trazer aqui por dentro desse ponto que você introduziu a agulha direita. Quando você passar a laçadinha por dentro desse ponto, você vai tirar dessa agulha esquerda e vai deixar só na direita. Observe que nós estamos passando todo o trabalho da esquerda para a direita. Vamos revisar. Empurramos um pouquinho o próximo ponto para a pontinha da agulha esquerda. Nós vamos pegar agora, introduzir a agulha da esquerda para a direita. Observe que nós passamos por dentro do ponto e por cima do nozinho. Cruzamos. Pegamos uma laçadinha por baixo do fio e trazemos para dentro de onde nós havíamos cruzado. Ó. Quando nós passamos a laçadinha ali por dentro do ponto, nós tiramos da agulha da mão esquerda e deixamos só na direita. Nós vamos fazer uns 3 pontos mais rapidinho
para você ver como é o movimento, depois nós voltamos a revisar devagar. Então, ó, tiramos o ponto, tiramos o ponto, vamos tirando o ponto, ó. É bem simples de ser feito, o ponto meia não tem segredo, ó. Observe que mais rapidinho ele é feito dessa forma, ó. Novamente, agora vamos fazer devagar. Introduzimos a agulha da esquerda para a direita, por dentro do próximo pontinho que está ali na nossa agulha da mão esquerda. Ó, introduzimos a agulha, vamos lá atrás, passamos a nossa agulha por baixo, ó, esticamos o dedo indicador um pouquinho para sobrar o fio para cima, enroscamos a nossa agulha da mão direita por baixo do fio, e trazemos por dentro desse ponto que nós passamos a agulha. E tiramos esse ponto da agulha que está na nossa mão esquerda, deixamos só lá na direita, para formar o ponto. Novamente, ó. Nós vamos segurando com o dedo maior os pontos para eles não escaparem da agulha da mão esquerda. E com a direita nós vamos tirando os pontos, fazendo ponto meia. Mais uma vez, introduzimos a agulha da esquerda para a direita, por dentro do pontinho, ó. Vamos lá atrás, passamos a nossa agulha da direita por baixo do fio que nós estamos segurando com o indicador e trazemos esse fio aqui por dentro do ponto. Quando nós passarmos por dentro desse ponto, nós temos que tirar esse ponto da agulha da esquerda e deixarmos só na da direita. Então, agora nós vamos terminar o restante da carreira para você ver como fica a primeira carreira de ponto meia. E à medida que você vai fazendo, você vai puxando os pontos na agulha direita para eles virem mais para o meio da agulha e sobrar a pontinha para você poder trabalhar o ponto. Vamos terminar a primeira carreira para irmos para a segunda. Ó. Então, a primeira carreira do ponto meia, você quase não consegue visualizar o ponto, porque ela ainda está muito rente à agulha. Ó, mas ela fica dessa forma. Ela forma como se fosse uns entrelaçadinhos, ó, com o fio que está na agulha saindo de dentro das laçadinhas da carreira anterior. Então, essa é a primeira carreira do ponto meia, trabalhada pelo direito. Observe que o nozinho inicial está com a pontinha do fio para o seu lado direito. Então, este é o direito do trabalho com a primeira carreira em ponto meia prontinha. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira do ponto meia. Mas antes de nós fazermos a segunda carreira, nós temos uma breve explicação sobre este ponto. Se nós formos trabalhar em meia novamente, agora que nós estamos do lado avesso, observe que o nozinho ele está para o seu lado esquerdo, então nós estamos do lado avesso. Se nós trabalharmos em meia também do lado avesso, nós não vamos ter todo o nosso direito em meia. Nós vamos ter o ponto musgo. Porque sempre que nós trabalhamos uma peça com o mesmo ponto do direito e do avesso, nós formamos o ponto musgo. Então, se nós trabalharmos sempre em meia, trabalhamos em meia no avesso, viramos, trabalhamos em meia no direito, viramos em meia no avesso, nós vamos ter o ponto musgo. Nós não vamos ter um lado só de meia, que é o direito, que nós queremos, neste caso, que é o ponto meia. Então, sempre que nós quisermos que o direito da peça fique em meia, nós trabalhamos a primeira em meia e o avesso ou a segunda carreira em tricô, para que o direito ele continue em meia. Então, sempre serão, no caso do ponto meia, sempre será a primeira carreira em meia ou a carreira ímpar
e a segunda carreira em tricô, ou a carreira par. Então, direito meia, avesso tricô. É isso que você tem que gravar e é por onde que você vai se orientar, ó. Aqui nós estamos do avesso, por quê? Porque o nozinho inicial está para o nosso lado esquerdo. Então, se nós estamos no avesso, nós vamos ter que trabalhar o tricô, o ponto tricô, que é o outro ponto básico da técnica do tricô. Porque existem os dois pontos básicos, o ponto meia e o ponto tricô. Então, para que todo o direito deste nosso ponto meia fique em meia, nós trabalhamos direito em ponto meia, avesso em ponto tricô. Então, para que nós terminemos esta amostra, nós temos que ensinar você agora como a trabalhar o ponto tricô, para que o direito continue em meia. Aqui nós temos uma amostrinha trabalhada só em meia, então observe, para exemplificar. Toda essa amostrinha ela está com o direito em meia. Observe, todas as carreiras têm o mesmo ponto. É assim que a nossa amostrinha vai ficar. Só que para que esse direito ficasse todo em meia, nós tivemos que trabalhar o avesso todo em tricô. Esse é o ponto tricô, então todo ele no avesso trabalhado em tricô. Para que quando fazermos uma peça, que nós queremos que o direito seja em meia, ele fique assim. Então agora nós vamos ensinar para você a segunda carreira pelo avesso, como trabalhar o ponto tricô. No ponto tricô, nós temos que colocar o fio para frente da nossa agulha da mão esquerda, ó. Nós temos o fio aqui penduradinho, abaixo do nozinho do ponto da carreira anterior. Nós temos que colocar o nosso fio para frente da agulha esquerda. Então ele fica assim. Nós vamos segurar o fio desta forma. Para a forma de segurar é a mesma coisa, ó. Eu ergo o fio com o meu dedo indicador e prendo lá com o dedo mindinho e o dedo anelar. Prendo dessa forma, assim eu controlo a quantidade de fio que eu quero no meu ponto. Então, quando você tiver colocado a laçadinha aqui para frente, ó, mais uma vez, soltinha, coloca ela assim dessa forma em cima da agulha da mão esquerda. Segura lá atrás, puxa um pouquinho para que ela fique da mesma largurinha que o próximo ponto. E agora nós vamos trabalhar o ponto tricô. Nós vamos introduzir a agulha agora da direita para a esquerda. O ponto meia, ele é da esquerda para a direita, pela frente. O ponto tricô é da direita para a esquerda, pela frente. Nós temos que passar a nossa agulha por baixo da laçadinha que nós colocamos ali em cima da agulha e por dentro do primeiro ponto. Ó, observe novamente, ó. Colocamos a agulha por baixo daquela laçadinha e por dentro do primeiro ponto da agulha da mão esquerda. Quando nós cruzarmos dessa forma, nós vamos segurar com o dedo indicador da mão direita, vamos segurar essas duas laçadinhas que ficaram na agulha. Seguramos e não soltamos, tem que segurar dessa forma. Você vai pegar uma laçadinha agora lá do fio que está vindo do novelo, ou aquele que nós estamos segurando com o indicador da mão esquerda, uma laçadinha por cima. Antes, no ponto meia, nós pegávamos assim lá por baixo, agora nós pegamos por cima do fio e damos uma laçadinha na agulha da mão direita. E nós vamos com o dedo maior da mão esquerda empurrar essa laçadinha lá por dentro daqueles dois pontos. Ó, e vamos tirar lá por baixo. Quando nós tiramos lá por baixo, nós soltamos, não precisamos mais segurar, e tiramos o primeiro ponto da nossa agulha esquerda. Ó, tiramos o ponto. Recolocamos o fio que vem do novelo por cima da agulha esquerda e vamos fazer o segundo ponto, em tricô. Novamente, ó, colocamos a agulha por baixo da laçada e por dentro do próximo ponto, sempre por cima daquele nozinho que fica da carreira anterior. Então, colocamos a agulha ali por dentro, nós temos duas laçadinhas, ó. A que nós passamos por cima da agulha e o ponto que nós introduzimos a agulha agora.
nós vamos segurar aqueles 2 pontos com esse indicador da mão direita. Seguramos. Vamos dar uma laçadinha na nossa agulha. Ó. Temos a agulha da mão direita sempre por cima do fio, ó. Laçamos. Quando nós tivermos a laçadinha ali, com este dedo maior, ó, este dedo, nós vamos empurrar a agulha e passar essa laçadinha lá por dentro daqueles 2 pontos que nós estamos segurando com este dedo. Então, ele vai passar lá por dentro, ó. E quando ele passou lá por dentro, ó, nós não precisamos mais segurar, apenas tiramos o ponto da agulha esquerda. Já temos 2 pontos em tricô. Novamente, ó, sempre a linha por cima da agulha esquerda. Passamos a agulha que está na nossa mão direita por baixo dessa laçada e por dentro do próximo ponto. Temos 2 laçadinhas na agulha. Pegamos novamente agora, seguramos essas 2 laçadinhas. Damos uma laçada com a agulha direita lá no fio que vem do novelo. Ó, por cima, essa agulha direita, ela está por cima do fio que vem do novelo. Laçamos. Quando nós laçarmos, nós vamos pegar este dedo, que é o dedo maior da mão esquerda, dedo mais grosso, e nós vamos passar essa laçadinha que está na nossa agulha por dentro daqueles 2 pontos que nós estamos segurando. Então, nós vamos empurrar. Ó. Empurramos e passamos por dentro daqueles 2 pontos que nós estávamos segurando com este dedo indicador da mão direita. Quando nós empurramos e nós já temos o ponto seguro lá na agulha direita, nós tiramos o ponto da agulha esquerda. Ó, ficamos com 3 pontos em tricô. Recolocamos e vamos fazer alguns pontos mais rapidinho para você ver como se trabalha o ponto. Depois nós voltamos a revisar. Ó. É trabalhado dessa forma. Quando você já tiver mais prática, você vai trabalhar mais rapidinho. Sempre fazendo ponto, empurrando um pouquinho os pontos da agulha esquerda para a pontinha, para facilitar o seu trabalho. Ó. E trabalhando dessa forma. O ponto tricô, ele vai formando umas ondinhas, ó. Cada ondinha dessa conta como uma carreira, então uma carreira, 2 carreiras. Ele forma esses nozinhos na frente do trabalho, enquanto que o ponto meia, ele forma umas laçadinhas, ó. Uma laçadinha por dentro da outra. E o ponto tricô, ele forma essas ondinhas. Então, agora nós vamos fazer mais alguns pontinhos. E vamos revisar o ponto tricô com você. Vamos novamente fazer devagar, ó. Sempre o fio pela frente da agulha esquerda, sempre pela frente, ó, por cima da agulha esquerda. Nós colocamos a agulha que está na direita por baixo do fio e por dentro do próximo ponto que está na agulha esquerda. Temos aqui 2 laçadinhas. Nós seguramos, prendemos ela, pegamos uma laçadinha que vem lá do novelo, com essa mesma agulha direita, ó, laçamos a agulha e com este dedo nós empurramos para baixo daqueles 2 pontos que nós estamos segurando aqui. Ó, essa laçada que nós estamos segurando com a mão esquerda, ela vai passar por dentro dessas 2 que estão na direita. Lá para baixo, é só você empurrar com este dedo, com o dedão da mão esquerda, empurrar para baixo das 2, sempre segurando as 2 na sua mão até que você tire o ponto. Ó, novamente, sempre o fio por cima da agulha da mão esquerda, passo esta da direita por baixo desses 2 fios, do fio que vem do novelo e do primeiro ponto, do próximo ponto, aliás, seguro esses 2 fios, não solto, seguro, faço a laçadinha
e com a ajuda do dedão eu empurro essa laçadinha por dentro dos 2 pontos. Quando eu empurrei, aí sim eu paro de segurar e tiro este ponto da agulha esquerda. Ó. O ponto tricô vai ficando dessa forma. Então agora nós vamos terminar a nossa carreira de ponto tricô. E a próxima, que vai ser direito, nós vamos trabalhar em ponto meia. Ó, aqui mais alguns pontinhos. Outra dica para você saber se não perdeu nenhum ponto, ou se você fez algum ponto a mais, vá contando nas primeiras amostrinhas se a quantidade de pontos está igual ao que você montou na agulha no começo. Ela tem que estar igual. Se nós começamos com 20 pontos, nós temos que estar aqui na nossa agulha com 20 pontos. Ó. Observe aqui que nós já trabalhamos então essa carreira em tricô. E quando nós virarmos agora para o nosso direito, observe que agora o fiozinho do início ele vem para o nosso direito, quer dizer que nós estamos do lado direito. O ponto meio ele vai continuar igual, ó. Observe que é uma laçadinha saindo por dentro da outra, dá esse efeito. Então, o nosso direito continuou em ponto meia. Ele não mudou, que é o que nós queremos, que todo o direito da nossa amostra fique em ponto meia. Então, agora, como nós estamos do lado direito, nós vamos trabalhar a carreira em ponto meia. E depois, no avesso, vamos fazer em tricô. E assim até a quantidade de carreiras que nós quisermos. Então, aqui nós temos, quando nós vamos contar as carreiras em ponto meia, nós vamos contar aqui por essas laçadinhas, ó. Então, nós temos uma laçadinha, 2 laçadinhas. Nós temos aqui 2 carreiras. Trabalhamos a primeira em meia, segunda em tricô. Agora, nós vamos para a terceira, que está do lado direito, que é ímpar, e que vai ser a carreira em ponto meia. Ela vai ficando assim, desse jeito, ó. Então, agora nós vamos trabalhar nessa terceira carreira o ponto meia, que é o ponto principal que nós estamos ensinando nesta aula. Então, ponto meia, você coloca o fio por cima, o fio que vem do novelo lá por cima do seu dedo indicador da mão esquerda, segura prendendo com o mindinho e o dedo anelar e vamos trabalhar o ponto meia. Algumas pessoas acham o ponto meia melhor de ser trabalhado do que o ponto tricô. Algumas pessoas já acham mais fácil o ponto tricô do que o ponto meia. Então, isso vai de cada pessoa. Agora, vamos fazer o ponto meia novamente, ó. Estamos no direito, ponto meia. Ponto meia, você introduz a agulha no primeiro ponto que está na agulha esquerda, da direção esquerda para a direita. Introduzimos a agulha no primeiro ponto da esquerda para a direita. Pegamos o fiozinho lá embaixo, ó. Por baixo do fio nós pegamos uma laçadinha e trazemos aqui por dentro do ponto, tirando o primeiro ponto da nossa agulha esquerda. Novamente, introduzimos a agulha da esquerda para a direita, por dentro dessa laçadinha, por dentro desse próximo ponto da agulha. Pegamos por baixo uma laçada que vem do novelo e trazemos essa laçadinha aqui por dentro do ponto, ó. E tiro esse ponto da minha agulha esquerda. Sempre que eu faço ponto, eu tenho que tirar o ponto da agulha esquerda. Novamente, ponto meia. Introduz a agulha da esquerda para a direita, por dentro do próximo ponto que está na agulha esquerda. Ó, estou segurando o fio desta forma e aqui com este dedo eu seguro este ponto para ele não escapar. Pego lá por baixo do fio do novelo, introduzo a agulha direita lá por baixo e puxo a laçada aqui para dentro deste ponto que eu estou segurando. Quando eu passei por dentro, eu seguro com o dedo indicador da direita e tiro essa laçadinha, esse ponto da minha agulha esquerda. Então, aqui nós já temos 3 pontos meias.
Novamente, ó. Coloco a minha agulha da esquerda para a direita por dentro do próximo ponto. Passo a minha agulha direita por dentro, por baixo daquele fio que vem do novelo. Ó, estou segurando o meu ponto para ele não escapar. Aquela laçadinha eu vou trazer por dentro deste ponto que eu estou segurando com o dedão da minha mão esquerda. Trago aquela laçadinha por dentro deste ponto. E quando eu passei ela por dentro, eu tiro este ponto da minha agulha esquerda e passo para minha agulha direita. Vamos trabalhar uns 4 pontinhos mais rápido. Ó, para você ver como se trabalha. Ponto meia vai ficando assim, dessa forma. Mais lisinho, enquanto que o tricô que vai formando, que é o ponto tricô, que vai formando lá no avesso, ele vai formando aquelas ondinhas. É o ponto tricô, que é o outro ponto básico da técnica do tricô. Novamente, ponto meia, revisando, introduzo a minha agulha direita da esquerda para a direita por dentro do próximo ponto que está na minha agulha esquerda. Desta forma, cruzo as agulhas, ó, ela fica cruzadinha automático. Você pega uma laçadinha que vem lá do novelo, passa a agulha direita por baixo do fio, ó, com a ajuda da mão esquerda você coloca o fio, a laçadinha na agulha e passa por dentro do ponto, tirando o ponto da agulha esquerda. Ó. E vai empurrando os pontinhos da agulha esquerda mais para a pontinha dela, para que facilite para você trabalhar. Ó. Vamos revisar novamente o ponto. Introduz a agulha direita, da esquerda para a direita, no próximo pontinho que você quer tirar da agulha esquerda. Ó. Pega uma laçadinha que vem do novelo e traz essa laçadinha por dentro deste ponto que você passou a agulha direita. Quando você passar por dentro, você tira o ponto da sua agulha. Ó. E vai colocando os pontos mais para o meio da agulha direita para não atrapalhar. Ó. Então, aqui nós temos a terceira carreira completa em ponto meia. Você vai notar mais o efeito do ponto quando você tiver trabalhado algumas carreiras a mais. Então, a terceira carreira vai deixando a nossa amostrinha dessa forma. Agora, nós vamos virar a nossa agulha. E como nós estamos agora do lado avesso, observe onde está a pontinha do fio inicial, está para o teu lado esquerdo, então nós estamos no avesso. E no avesso nós vamos trabalhar o ponto tricô, porque no ponto tricô trabalhado agora do avesso, em direito ele vai ficar meia. Vai deixar o nosso lado direito uniforme todo em ponto meia. Então agora nós vamos trabalhar essa segunda carreira ou a carreira par em ponto tricô. Por isso que algumas receitas você vai encontrar assim: trabalhe o seu trabalho, a sua amostra, a sua peça direito em ponto meia, avesso em ponto tricô. Então pode estar também assim: todas as ímpares em ponto meia, todas as pares em ponto tricô. E aí vai ficar um lado meia, um lado ponto meia, perdão, e um lado em ponto tricô. Então agora vamos fazer a quarta carreira pelo avesso em ponto tricô. Para iniciarmos a carreira em ponto tricô,
só para que o nosso direito fique em ponto meia. Lembre-se que você tem que colocar o fio que está aqui no último ponto, o fio do novelo, por cima da agulha esquerda. Você tem que deixar dessa forma. Você vai segurar o fio com a mão esquerda lá por trás. Ó, observe que ele está aqui. Segura prendendo daquela forma que nós ensinamos, com o indicador erguendo o fio que vem do novelo e o mindinho e o anelar prendendo para controlar o fio que você vai pegando, que vem do novelo. Ó. Então, vamos colocar aqui novamente. Passamos a agulha que vem da nossa mão direita, que vai tirar os pontos da agulha. Passamos por baixo desse fio que nós acabamos de colocar aqui, dessa laçadinha, e por baixo do primeiro ponto. Observe que nós introduzimos para o ponto tricô a agulha da direita para a esquerda, ao contrário do ponto meia. Introduzimos a agulha por baixo desses dois pontos, seguramos esses dois pontos com o indicador da mão direita. Pegamos uma laçadinha que vem do novelo, ó. Agora nós introduzimos a nossa agulha por baixo do fio, lá da frente para trás, ó. Pegamos uma laçadinha na nossa agulha e com este dedo, com o dedão da mão esquerda, nós empurramos essa laçada por dentro daqueles dois pontos que nós estamos segurando lá no indicador da mão direita. Empurramos este ponto lá por dentro daqueles dois pontos e tiramos o ponto da agulha. Fizemos o primeiro ponto tricô. Novamente, ó, sempre segurando o fio que vem do novelo pela frente da agulha da mão esquerda. Passamos a agulha da direita por baixo do fio do novelo e por dentro do primeiro ponto, sempre pela frente, ou do próximo ponto que nós vamos fazer. Seguramos os dois, o fio do novelo e o ponto da agulha esquerda. Com a agulha direita, nós pegamos uma laçada por baixo do fio do novelo, ó. E com esse dedão da mão esquerda, nós empurramos essa laçada lá para dentro daqueles dois pontos. Quando nós empurrarmos, nós retiramos este ponto da agulha que está na nossa mão esquerda. Ó, trazemos o fio do novelo novamente aqui para frente da agulha e vamos trabalhar o próximo ponto tricô. Dessa forma. Ó. Sempre passando a laçadinha que nós pegamos por dentro daqueles dois pontos que nós estamos segurando com o indicador da mão direita. Empurramos um pouquinho o fio, os pontos aqui da esquerda bem para a pontinha da agulha, para facilitar a retirada dos mesmos dessa agulha. Ó, que nós estamos trabalhando em ponto tricô. Então, vamos agora revisar o ponto tricô. Ó, sempre a linha que vem do novelo, sempre por cima da agulha que está na nossa mão esquerda. Introduzimos a agulha da mão direita por baixo da laçada que vem do novelo, do fio que vem do novelo, e por dentro do próximo ponto pela frente. Seguramos eles dois ali com o dedo indicador da nossa mão direita. Seguramos, não soltamos. Ó, pegamos uma laçadinha que vem do novelo, ó. Passamos a agulha por baixo, com a ajuda do dedão, nós passamos a laçadinha por ela. Depois que nós passarmos a laçadinha, nós seguramos firme o nosso fio lá atrás e com o dedão da mão esquerda, nós empurramos essa laçada por dentro desses dois pontos que nós estávamos segurando. E retiramos este ponto da agulha esquerda. Ó. Novamente. Introduzimos a agulha por baixo dos dois pontos, tanto aquele fio que vem do novelo quanto
que é a laçada que está pela frente da agulha, quanto o próximo ponto que está na nossa agulha esquerda. Seguramos os dois, de outra forma para você ver melhor. Seguramos os dois, pegamos uma laçadinha na agulha que está na nossa mão direita e com esse dedão da mão esquerda nós empurramos esta laçada ali por dentro desses dois pontos que nós estávamos segurando e retiramos este ponto da agulha esquerda. Ó. Seguramos o ponto, pegamos uma laçada, empurramos por dentro dos dois, tiramos o ponto da agulha. Ó. Ó, observe, ó, os dois fios que nós estamos segurando são esses dois aqui. E a nossa laçada, ela vai passar lá por dentro do ponto, ó. Novamente. Seguramos esses dois pontos aqui no nosso indicador da mão direita. Ó, só esses dois pontos aqui que nos importam, o fio que vem do novelo e o ponto que está nessa agulha. Passamos a laçadinha pela agulha e empurramos a agulha, ó, passando por dentro dos dois a nossa laçadinha do ponto e retiramos o ponto da agulha esquerda. Ó. Ele vai ficando esses nozinhos que formam o ponto tricô pelo avesso para que o nosso direito fique todo em meia, em ponto meia. Então, vamos terminar essa carreira. Ó. Para que nós possamos trabalhar o próximo direito todo em meia. O avesso ele vai ficando dessa forma, todo em tricô. Agora nós vamos trabalhar o lado direito todo em ponto meia. Observe como vai ficando o lado direito. Todo em ponto meia. Vamos trabalhar então agora o lado direito em ponto meia. Ó. Lado direito, por quê? Porque o fiozinho do início está para o meu lado direito. Então, eu estou trabalhando agora o direito da minha peça. Ou da minha amostra. Então, agora nós seguramos o fio lá por baixo. E introduzimos a nossa agulha da esquerda para a direita pela frente do ponto. Buscamos uma laçadinha lá atrás. E trazemos essa laçadinha por dentro do ponto. Ó. E tira o ponto da agulha. Ó. No começo, os seus pontos eles podem ser bem apertados ou ficar bem frouxos, mas não se preocupe, porque à medida que você vai praticando o ponto, ele vai ficando uniforme. Mas pode ter certeza que nas primeiras vezes ele vai ficar uma carreira mais largo, uma carreira mais apertado, não vai ficar com aquela uniformidade que a gente vê nas peças de tricô, mas isso é porque você tem que pegar prática. Depois que você praticar bastante o ponto meia, você vai ver que ele vai ficando igualzinho em todas as carreiras. Então, não precisa se preocupar, porque na primeira, na segunda, na terceira amostra, pode ter certeza que ele vai ficar dessa forma. Mas depois você vai pegando o jeitinho de segurar a agulha, de tirar os pontos da agulha, de fazer os pontos, e aí ela vai ficando bem certinha a sua amostra. Ó, vamos fazer aqui o último ponto.
Trabalhamos esta carreira toda em ponto meia, porque nós estamos no direito da nossa amostra. Ó, que nós vamos esticar melhor para você ver como vai ficando o ponto meia. E para que agora a próxima carreira deixe este lado também em ponto meia, nós vamos virar a agulha. Agora estamos pelo lado avesso. Nós vamos ter que trabalhar o avesso em ponto tricô, para que fique sempre igual de um lado igual do outro. Do lado direito, ponto meia, do lado avesso, ponto tricô. São os dois pontos básicos da técnica do tricô. Ó, vamos trabalhar a próxima carreira agora em ponto tricô. Para trabalharmos em ponto tricô, então agora nós vamos revisar mais esta carreira em ponto tricô. Depois você vai fazer uma amostrinha do tamanho que você desejar, trabalhando sempre pelo avesso em ponto tricô e pelo direito em ponto meia. Então agora nós estamos no avesso, nós vamos trabalhar em ponto tricô. Nós vamos colocar o nosso fio que vem do novelo por cima da nossa agulha, pela frente aqui da nossa agulha esquerda. Vamos segurar lá atrás com a mão esquerda. Ao mesmo tempo que nós seguramos a agulha, nós seguramos o fio e controlamos o fio com a mão esquerda também. E colocamos a nossa agulha da mão direita pelo direito para a esquerda, da direita para a esquerda, por baixo desse ponto, por baixo dessa laçada que vem do novelo e por dentro do primeiro ponto que está na agulha da mão esquerda. Seguramos os dois aqui, ó, seguramos as duas laçadinhas com o dedo indicador da nossa mão direita, pegamos uma laçada que vem do novelo, ó, introduzindo a agulha da direita por cima do fio do novelo e fazendo um nozinho. Quando nós fizermos este nozinho, ainda segurando os pontos, não solte, porque senão o ponto vai soltar. Nós pegamos o dedão agora, ó, observe que nós estamos controlando desta forma. Pegamos o dedão da mão esquerda, empurramos a agulha com a laçada lá para dentro daqueles dois pontos. Quando nós empurramos, ó, nós podemos tirar o ponto da agulha. Agora, novamente, ó, sempre a agulha que está na direita, por baixo do fio que vem do novelo, que deve estar sempre na frente da agulha, quando é o ponto tricô, e por dentro do próximo ponto que está na agulha esquerda. Aquele ponto já foi, ó, este primeiro. Agora, seguramos esses dois, damos uma laçadinha por cima do fio do novelo, pegamos a laçada na agulha direita. E com o dedão da esquerda, nós empurramos a pontinha da agulha lá para baixo daqueles dois pontos que nós estamos segurando. Quando nós empurrarmos, ó, observe que a laçada já está pronta. Nós tiramos este ponto da agulha esquerda. E já ficam dois pontos tricôs lá na nossa agulha direita, ó. Colocamos os nossos pontos da agulha esquerda mais para a pontinha, ó. Sempre o fio do novelo pela frente da agulha. Introduzimos a agulha por baixo dos dois, da laçada e do próximo ponto. Seguramos, prendemos. Damos a laçada na agulha. E com este dedão, ó, nós empurramos. Não solte esses dois pontos aqui, segure. Até você passar essa laçada por dentro deles, ó. Segurando, você empurra a agulha e automaticamente ela passa por dentro dos dois pontos. Aí você solta e tira o ponto da agulha esquerda. Ó. Vamos trabalhar mais rapidinho para você ver como se faz. À medida que você vai trabalhando, você vai puxando um pouquinho os pontos aqui para a agulha direita, para que eles não comecem a amontoar todos ali, você não consiga tirar o restante dos pontos. E esse da agulha esquerda, você vai trazendo para a pontinha.
É o contrário do que você faz com a agulha direita. Ó. Vamos revisar então esses 5 pontos que ficaram na agulha. Introduzimos a agulha aqui por baixo desta laçada que vem do novelo, deste fio que vem do novelo, que fica sempre pela frente da agulha esquerda. Então, passamos a agulha direita ali por baixo dele e por dentro do próximo ponto que está na nossa agulha esquerda, pela frente. Seguramos os dois com o indicador da direita, damos uma laçadinha na nossa agulha. Ó, a laçadinha, você passa a agulha por baixo, vem lá da frente para trás, ó, por baixo do fio que vem do novelo. E com o dedão da mão esquerda, você empurra essa laçada, ó, por dentro. Ela passa ali por dentro e você tira o ponto. Novamente, ó, seguramos, damos a laçada e com o dedão nós empurramos, ó. Observe o que acontece, ó. Empurramos por dentro do ponto, aí sim nós soltamos aquela laçada. Ó, aqui estão os 3 fios que nós estamos trabalhando, os 2 que nós estamos segurando e a laçada da agulha. Seguramos até empurrarmos com o dedão da mão esquerda essa laçada lá para dentro do ponto que estava nessa agulha. Quando nós passarmos a laçada, nós soltamos, não precisamos mais segurar, e aí tiramos este ponto da agulha esquerda. Mais uma vez, ó. Já temos mais uma carreira pelo avesso pronta, feita em ponto tricô. Agora, quando nós virarmos a agulha, você vai ver que todo o nosso lado direito está em ponto meia. O ponto meia é este ponto, que é um dos 2 pontos básicos do tricô. Agora você pode trabalhar a sua amostra por mais algumas carreiras para praticar. E o que nós sugerimos? Sempre guarde uma amostrinha de cada ponto. Vá fazendo um caderninho, vá fazendo uma apostila, ou compre uma daquelas apostilas que vem com folhas plásticas para você ir guardando as suas amostrinhas. Porque sempre que você tiver dúvida, você vai poder olhar na amostrinha e fazer o seu trabalho. Sem ter problema de achar que você está fazendo o ponto errado ou que você não está seguindo corretamente a receita. Você vai olhar para a amostra e você vai ter a certeza se está fazendo certinho ou não. Mas sempre até para lembrar de como é feito o ponto. Então, sempre faça uma amostrinha e guarde. Faça uma amostrinha e guarde de cada ponto. Isso no tricô vai ajudar muito você. Então, trabalhe agora, ó, sempre pelo direito em ponto meia, sempre pelo avesso em ponto tricô, para que o direito sempre vá ficando em ponto meia. Depois que você trabalhar mais algumas carreiras de ponto meia pelo direito e ponto tricô pelo avesso, sua amostrinha vai ficar assim. Todo o seu direito está em ponto meia, todo o seu avesso está em ponto tricô. O ponto tricô ele forma essas ondinhas, esses nozinhos, ó. E o ponto meia ele forma essas laçadinhas. Então é bem fácil de identificar. Ponto meia forma as laçadinhas e o ponto tricô forma as ondinhas. Então você pode trabalhar uma amostra nesta quantidade. Quando você termina uma amostrinha de ponto ou qualquer peça que você vá fazer, você tem que fazer o arremate para poder tirar o seu trabalho da agulha. Então é o que nós vamos ensinar você agora. Você vai fazer o arremate para que o finalzinho ele fique tão elástico
quanto o início. Então, há certos tipos de arremate que deixam a peça bem durinha e depois não tem como a gente fazer esse efeito aqui de esticar, ó, que fique elástico. Então, nós vamos ensinar para você um modo de fazer o arremate que vai deixar a peça bem maleável no final também. Então, nós vamos fazer o arremate agora desta forma. Nós vamos sempre terminar os nossos arremates assim. Nós vamos colocar o fio que vem do novelo pela frente da nossa agulha que está na mão esquerda. E nós vamos fazer o arremate em 2 pontos juntos em tricô. 2 juntos em tricô, como é chamado. 2 pontos juntos em ponto tricô. Por quê? Ó, como nós colocamos o fio para frente, ele caracteriza que nós vamos trabalhar o ponto tricô. Mas isso é só para nós fazermos o arremate. Então, nós vamos segurar o nosso fio lá atrás. Ó. Nós vamos fazer 2 pontos juntos em tricô, que nada mais é do que pegar a agulha por baixo da laçada, que vem lá do novelo, e por dentro de 2 pontos da nossa agulha esquerda. Ó, pegamos 2 pontos e trabalhamos esses 2 pontos em ponto tricô. Seguramos agora, em vez de segurar sempre 2 laçadas como nós seguramos no ponto tricô, nós vamos segurar 3. Seguramos as 3, damos uma laçada na agulha da mão direita e empurramos com o dedão da mão esquerda essa laçada lá para baixo de todos aqueles pontos que nós estamos segurando. Quando nós passarmos a laçada por dentro deles, nós tiramos esses pontos da nossa agulha esquerda. Ó, deixamos o nosso fio que vem do novelo pela frente da nossa agulha esquerda e recolocamos este ponto novamente aqui na nossa agulha. Ó. Em vez de deixarmos lá na agulha direita, isso só para o arremate, nós recolocamos este ponto na nossa agulha esquerda e vamos fazer o próximo ponto do nosso arremate. Ó. Que nós temos a laçadinha, ela pode ficar aqui no meio dos 2 pontos próximos que nós vamos pegar. Nós introduzimos a agulha por baixo dos 2 pontos e da laçada, seguramos novamente os 3 pontos com o nosso dedo indicador da mão direita. Seguramos os 3 pontos, damos uma laçada na nossa agulha e empurramos a agulha com o dedão da mão esquerda por baixo daqueles pontos. Por dentro, e tiramos eles da nossa agulha esquerda. Quando nós tirarmos, ó, nós deixamos a nossa agulha esquerda por baixo do fio que vem do novelo e recolocamos o ponto nela novamente. Ele vai formando o arremate e vai formando umas correntinhas aqui por cima, ó, que é o nosso arremate. Ó. Novamente, ó, pegamos 2 pontos da agulha esquerda e aquela laçada que vem do novelo. Então, nós ficamos com 3 pontos na nossa agulha direita. Seguramos os 3 pontos, damos uma laçada na nossa agulha direita e empurramos ela com a laçada lá para dentro desses pontos que nós estamos segurando. Quando nós empurrarmos e tirarmos o ponto, nós tiramos esses pontos da agulha esquerda, seguramos dessa forma, ó. Deixamos sempre o fio do novelo pela frente da agulha esquerda e recolocamos o ponto na nossa agulha esquerda. Ó. Novamente, agora nós vamos fazer mais rapidinho para você ver como se faz, ó. Vamos recolocar, vamos fazer o próximo ponto do arremate. Vamos recolocar, vamos fazer o próximo ponto do arremate. Vamos recolocar, vamos fazer o próximo ponto do arremate. Ó.
Vamos recolocar. Vamos fazer o próximo ponto do arremate. Ó, se escapar, você pega os 3 pontos novamente e faz o arremate. Então, agora, nós vamos terminar de fazer o arremate aqui na nossa amostra. Observe como vai ficando o arremate da nossa amostrinha. E observe como ele é mais maleável. Então, agora nós vamos terminar de fazer os últimos pontos do nosso arremate. Ó, novamente, ó, estamos com a laçadinha na frente do ponto, ela já está aqui no meio porque nós recolocamos este ponto para a nossa agulha esquerda. Então, sempre pegamos os 2 pontos que estão na nossa agulha esquerda, mais o fio que vem do novelo. Ficamos aqui com 3 pontos na nossa agulha direita. Seguramos esses 3 pontos, ó. Seguramos os 3 pontos, damos uma laçada na nossa agulha direita e passamos, empurrando com o dedão da mão esquerda, esse fio lá para baixo desses 3 pontos. Ó. Quando nós passarmos, nós tiramos o ponto da agulha. Ó. Deixamos sempre o fio pela frente, o fio que vem do novelo pela frente da agulha esquerda e recolocamos o ponto na agulha. Novamente, ó. 2 pontos da agulha esquerda mais o fio que vem do novelo, 3 pontos na agulha direita. Seguramos com o dedo indicador da mão direita, damos uma laçada na nossa agulha direita e empurramos com o dedão da mão esquerda essa laçada lá por dentro daqueles pontos. Quando nós empurrarmos, nós tiramos os pontos da agulha esquerda, deixamos o fio que vem do novelo sempre pela frente dela e recolocamos aquele ponto que está lá na agulha direita na nossa agulha esquerda. Agora sobrou só os últimos 3. Novamente, ó. Mesma forma. E retiramos todos os pontos. Agora, nós não recolocamos mais, porque esse é o último ponto. Então, o que nós vamos fazer agora? Esticamos um pouquinho a laçada e puxamos uma laçadinha por dentro dessa laçada, ó. Uma laçadinha do fio que vem do novelo. Cortamos o fio. E puxamos ele todo ali por dentro do último ponto. Ó. Então, o arremate ele fica desse jeito. Nós já temos aqui a nossa amostrinha de ponto meia prontinha. Depois, esses fios que sobram aqui do arremate, nós vamos esconder com uma agulhinha de tapeçaria aqui por dentro dessas correntinhas do início e aqui por dentro do final. Então, ó, a sua amostrinha de ponto meia, que é o que nós ensinamos nesta aula, ela fica dessa forma. Avesso em ponto tricô, direito em ponto meia.